escolas de filosofia. Propaganda. Mas nessa propaganda tem a professora Olgária Matos, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado na filosofia da USP. Vocês sabem que eu fiz o mestrado e o doutorado em filosofia da educação na PUC de São Paulo. E fiz o mestrado e o doutorado em filosofia na USP. E com ela, com a Olgária Matos. E esta propaganda, ela é... A Olgária diz algumas coisas que muita gente diz. Não é uma grande novidade o que ela diz. Mas quem me conhece, quem acompanha o canal, quem lê meus livros, fica um pouco chocado com as palavras dela, porque parece que ela está eu estou num mundo e ela está no outro, né? E eu gostei de terem me mandado isso, porque esses dias mesmo eu tinha um encontro com o Olgária, iam tomar um café junto, mas teve aí uns probleminhas pessoais, meu, da Maria Ângela, dela, e nós adiamos, né? Mas eu até vou conversar com ela sobre isso, mas eu vou passar a propaganda para vocês. Claro que não vou mostrar de que escola que é, né? Mas vou só passar o trecho dela, que ela escolheu para falar, porque vocês vão... Quem me mandou ficou com a boca aberta e... e eu acredito que vai servir para nós pensarmos, né? Vai servir para nós pensarmos. Dá uma olhada nisso daqui agora. Para que serve a filosofia? Essa pergunta, na verdade, ela contém uma afirmação clandestina. A filosofia não serve para nada. Então, quando se diz a filosofia não serve para nada, em que conjuntura a filosofia não serve para nada? Ela não serve para nada quando o mundo é utilitarista, pragmático, quando existe uma cultura do máximo de resultados no mínimo de tempo, e a filosofia é aquilo que se dedica e que requer o longo prazo, portanto, tempo longo, né? Hoje a tendência é tomar o fato como algo já pré-dado, como algo pronto. Nada está pronto, tudo teve uma história para acontecer. Então, quem acompanha o que a gente faz, o que a gente fala, os nossos estudos, os livros, vai dizer o seguinte, e como já me disseram, professor, primeiro, o senhor jamais diria que a filosofia não serve para nada. Sim, eu não diria. Mas então, o que a professora Olgária está dizendo, distante do que o senhor diz? Não, pera. Ela disse não serve para nada, mas logo depois ela disse em que contexto não serve para nada. E aí ela explicitou o contexto que não serve para nada. O contexto da nossa vida cotidiana, do nosso mundo atual, que ela qualificou como utilitarista, pragmático, que quer resultados e que quer resultados imediatos. Bom, também aí as pessoas continuam se espantando. Eu falo, professor, mas o senhor tem uma formação em Hegel, em Marx, na escola de Frankfurt, mas o senhor tem uma formação no pragmatismo americano. Como é que fica essa história, né, da professora Olgária contra o utilitarismo, contra a postura pragmática? Então, aí
é que vem o adendo que a gente tem que fazer aqui. O que a Olgária está dizendo como utilitarismo e como pragmático não diz respeito ao pragmatismo filosófico da filosofia americana, a filosofia pragmatista. Ela pode até não gostar dos pragmatistas, mas aí por outras razões. Mas a maneira como ela usou é a maneira comum. É a maneira que se usa no âmbito do jornalismo, no âmbito da vida, é a conversa comum. É nesse sentido. Ela não se referiu ao pragmatismo de John Dewey, ou ao pragmatismo de Peirce, ou ao pragmatismo do James, muito menos ao pragmatismo do Richard Rorty, ou do Davidson. Aí é que mora a questão. Porque este pragmatismo ao qual ela não se referiu, ele não é tão distante de filosofias como o marxismo, ou como a escola de Frankfurt, que à primeira vista possa parecer. Até porque, tanto o marxismo, quanto a escola de Frankfurt, quanto o pragmatismo, eles têm uma mesma origem. Não sei se vocês sabem, mas o pragmatismo é tão filho do Hegel quanto o marxismo. A diferença aparece na maneira como você utiliza duas palavrinhas gregas, praxis e pragma. A praxis, a filosofia da praxis, a praxis, quando ela aparece, ela remete ao marxismo e ela remete ao fazer histórico. E ela remete ao fazer histórico como uma obra que não é a obra minha, sua, ela é também a obra minha e sua, mas no conjunto do espírito humano, no conjunto das obras humanas, no conjunto do desdobrar da cultura. A maneira como o John Dewey e os pragmatistas tomaram esta ideia não foi pela praxis, foi uma outra palavrinha grega que é próxima à praxis, que é pragma. Daí, pragmatismo, e não o praxismo. Pragma tem a ver com o fazer histórico, muito parecido com praxis, também individual e coletivo conjuntamente. Só que num determinado momento, pragma vai pedir uma vinculação com decisões. Vai pedir vinculação com finalizações. E isto desemboca numa discussão sobre a verdade que não está presente no marxismo.
mas que está presente no pragmatismo. Qual discussão sobre a verdade? É que no marxismo a verdade é dada pela prática, exatamente pela praxis. No pragmatismo, a verdade também é dada pela prática. Só que esta prática, ela é uma prática que em determinado momento implica numa consulta, numa decisão. Então veja, o marxismo toma a verdade como verdade que é posta pela história. Você tem uma prática dos homens e esta prática se estabelece e aponta para uma situação verdadeira se você considera esta praxis. Mas não é de bom tom para o bom marxismo dizer: chegamos ao fim, chegamos a uma situação histórica que, enfim, esta é a verdade. Enquanto que no pragmatismo, você não diz chegamos ao fim, mas você diz chegamos a uma situação onde nós vamos ter que tomar alguma coisa como verdade. Aqui é que se abre uma distinção. Porque o pragmatista, ele vai fazer uma consulta. Ele vai fazer uma consulta. Ele vai chegar num lugar e dizer, como William James disse: eu vou procurar a casa de João. Eu chego num lugar, não sei onde é a casa de João. Não tem GPS. Não sei onde é a casa de João. Aí eu vejo um grupo de pessoas. Eu pergunto, onde mora João? 10, são 10 pessoas. Uma delas está meio esquisita, parece que ela está bêbada. Os outros 9 estão conversando normalmente. E os 9 dizem, olha, se você vai até em frente à igreja aqui, essa igreja aqui, quando você chegar em frente à igreja, você contorna a igreja, atrás da igreja vai estar a casa de João. Quando você vai sair para este lugar, aquele que não estava conversando bem, meio bêbado, diz para você: nananina, você não vai encontrar nenhum João lá. João não mora lá. Você pode simplesmente dizer: onde eu vou apostar as minhas fichas? Na informação dada pelos 9 que me parecem razoáveis? Ou na informação deste que não está me parecendo razoável? Não é porque ele é minoria e os outros são maioria que eu vou apostar na maioria. É porque eu tenho sensibilidade para perceber na conversação dos outros que eles não estão me dizendo que a casa de João é tal lugar por interesse ideológico ou por qualquer outro interesse, e eles nem me conhecem. Também não me conhece aquele que falou que não é lá. Então, qual é o parâmetro de eu jogar as minhas fichas de que a verdade está na informação dos 9 e não do 1? Na minha sensibilidade que eu tenho para com a irrazoabilidade da condição daquele 1. Ele parece que está bêbado e ele não parece estar preocupado comigo. Então, se eu tiver que apostar nas minhas fichas em qual enunciado é verdadeiro,
Qual dos dois? A casa de João é atrás da igreja. A casa de João não é atrás da igreja. Eu vou apostar na primeira, a casa de João é atrás da igreja. Entendeu? Então eu vou conferir valor de verdade a um enunciado a partir de uma situação de utilidade. É mais útil para mim confiar nesta informação dos 9. É menos útil para mim confiar naquela do cara que me parece bêbado e que não está muito preocupado comigo. Sacaram? Perceberam? Ou seja, eu estou tomando uma atitude pragmática. E estou conferindo o valor de verdade a um enunciado e não a outro. O marxismo não está preocupado com enunciados com valor de verdade. O marxismo está preocupado, quando ele fala em verdade, com processos históricos de longo alcance e coletivos. Ou seja, ele está imbuído de uma ideia hegeliana de que ele não precisa cobrar de enunciados valor de verdade. No máximo, o que ele pode fazer é olhar para grandes configurações da história humana e avaliar o quão há de verdade naquela fase da história humana. O quanto aquilo representa algo verdadeiro. Você pode me dizer, os dois procedimentos podem nos levar a erros profundos. Claro. Por exemplo, quando Lenin venceu na Revolução Bolchevique, as pessoas diziam, tá vendo? O método do Marx de encontrar a verdade na prática é isso aí. Na prática, quem venceu foi o Lenin, ele tem a verdade. Logo depois nós percebemos que não era um bom modo de falar em verdade, né? A mesma coisa eu posso simplesmente chegar na casa do João e realmente não ser a casa do João, e aí me bater a ideia de que todas aquelas pessoas estavam ali e elas tomaram uma informação de que a casa do João era ali, mas o João havia mudado. E só o bêbado que fica rodeando a igreja é que sabia de fato onde o João morava. E ele tinha a informação correta. Nenhum dos dois procedimentos me garante a verdade. E os dois levam em consideração a história. E a verdade não está posta no céu, nas estrelas. Eu não sou capaz de olhar platonicamente e ser ungido pela verdade. Eu tenho que procurar nos homens, nos feitos dos homens. Em ambos os casos. Mas há uma distinção de procedimentos. Esta é a diferença entre praxis e pragma. Entre uma filosofia que pode se dar ao luxo de ter um olhar de longo alcance e uma filosofia que não pode se dar ao luxo porque ela está envolvida com decisões cotidianas. Daí o pragmatismo da filosofia pragmatista. Não há inimizade nessas duas filosofias. Nenhuma inimizade. Agora, politicamente, elas estiveram em projetos distintos. O pragmatismo esteve junto de um projeto liberal ou social-democrata do John Dewey, ou mesmo do Hort. Enquanto que o marxismo esteve ligado a um projeto não social-democrata, um projeto revolucionário, Marx-Lenin.
Mas eu diria que isto, hoje, é o de menos, né? É o de menos. Essa discussão é a menor, a discussão da ligação dessas filosofias com os procedimentos políticos, com o desenrolar político. Hoje é muito mais fácil pragmatistas e marxistas conversarem em torno da ideia de esquerda, sem que a gente tenha que nos dividir em social-democratas ou comunistas. Esta divisão parece não fazer mais sentido na complexidade que se alcançou no mundo de hoje. É assim que eu vejo as coisas. É assim que eu vejo que não há absolutamente nenhuma grande distância entre eu e a minha orientadora, a minha professora querida. Bem, deve ter servido. A filosofia não serve para nada, não. Esta minha fala deve ter servido para vocês ao menos entenderem quais são as possíveis divergências que poderiam haver, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta.